hoje é o famoso Senta que lá vem história. E aí, pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho para vocês sobre como nós chegamos até aqui, como foi as decisões, tudo que nós passamos, né? E vamos lá, vamos contar um pouquinho aí dessa história. Tudo começou na pandemia, quando o meu marido começou em uma imersão estudar os Estados Unidos, porque ele sempre gostou, sempre teve vontade de vir para cá. Então, na pandemia, ele começou a verificar a questão de escolas, cultura, estados, onde ele se encantou por Massachusetts, até mesmo pela área de ensino, né, de escolas. E ele sempre vinha falando para mim que ele iria vir para os Estados Unidos, e eu brincava, falava, não, para os Estados Unidos eu não vou, você pode ir sozinho, porque lá eu não vou. Se for para ir para algum lugar, eu vou para Espanha, Itália, onde a facilidade da língua é melhor, né? Eu tenho muita dificuldade ainda com o inglês. E ele brincava, não, os Estados Unidos é o país promissor. E quando foi... E ele ficou estudando, né, durante esse tempo de pandemia. E quando foi esse ano, em janeiro de 2023, ele realmente decidiu vir, né? Foi quando ele tomou a decisão e falou, Fran, eu vou para os Estados Unidos. E aí ele me questionou, né, mas você poderia, né, você e o Pedro, tirar o visto, né, porque aí eu vou estudar e vocês vão me visitar nas férias de dezembro. Eu disse, tudo bem, o visto eu tiro, né, mas não te prometo nada. E foi também neste mesmo mês de janeiro que nós descobrimos a gravidez da Isabel. E aí tudo começou a mudar os nossos pensamentos, né? Porque era mais uma criança, enfim. E aí? O que a gente ia fazer? A Isabel estava prevista o nascimento dela, né? Para setembro, meio de setembro, né? Ela nasceu no comecinho, mas estava previsto para o meio de setembro. Então, a programação dele, né, quando ele começou a pesquisar as escolas, né, para decidir a escola que ele estaria vindo, em Boston, era que ele começasse em junho, final de junho, e porque aí depois de 2 meses ele poderia sair do país para poder ir ver, né, o nascimento da filha. E só que até então, estava dependendo também da dispensa da empresa, né, em que ele trabalhava no Brasil. E infelizmente ele não conseguiu essa dispensa para junho, né? Então ele teve que mudar essa data prevista de viagem, e a próxima turma que teria na escola de inglês seria agosto. E agosto ele não poderia sair do país, né, sem ter frequentado as aulas durante 2 meses, e então ele não ia ver a Isabel nascer. Bom, antes de eu decidir vir, nós marcamos o visto para março, né? Fomos até São Paulo, tiramos o visto, foi muito tranquilo o processo do visto. Levamos toda a documentação dos bens que a gente tem no Brasil, né? Enfim, carro, casa, né? Olerites dos empregos, mas nada disso foi solicitado. O cônsul simplesmente perguntou o que ele ia fazer em Boston. Ele falou, né, que estaria vindo a estudo, quanto tempo ele ia ficar por aqui, e perguntou, né, eu e o Pedro, quando a gente viria, né. E para finalizar, qual era a nossa renda no Brasil. Não deu 5 minutos. Ele simplesmente olhou para nós e falou assim, bem-vindo a Boston. Simples assim. E ponto, a partir daí começou então, né, essas questões de pensar o que iríamos fazer. Porque então, até então, toda aquela questão da empresa, a gente não sabia ainda que a empresa não iria poder dispensar ele em junho, né? A gente estava contando que sim.
Quando foi chegando em maio, abril, quando foi chegando em meados de maio, a empresa falou, né, que ele não ia poder ter a dispensa, né, em junho, e a passagem dele já estava comprada, a gente alterou a data da passagem para agosto, e foi aí então que eu comecei a pensar na possibilidade de estar vindo. E quando a gente estava no Brasil, eu comecei a procurar local para ele estar morando, né? E eu conheci uma pessoa, né? A Rose, minha amiga, que ajudou muito a gente, né? Que mora aqui. E ela falou: Nossa, mas por que você não vem, né? Também. Aí eu falei: Olha, eu tô grávida, aqui eu tenho plano de saúde, sou professora, tenho meu trabalho. Então é muito difícil, né? Eu sair daqui, Pedro tá na escola. Ela virou e falou assim: Não. É melhor ele ver a filha nascer e aqui você vai se adaptar muito bem, porque a saúde em Massachusetts é uma das melhores saúdes que tem. Você vai ser bem assistida. Então, cria coragem e venha. E foi aí que eu comecei, então, a pesquisar como era, né, o plano de saúde, como era o nascimento de uma criança aqui, que isso vai ser conteúdo para um próximo vídeo, né, que eu vou contar tudinho para vocês. E foi então que eu tomei a decisão de vir em julho, praticamente. Final de junho, começo de julho, né? Bom, resumindo assim, faltava um mês pra gente embarcar, eu decidi vir. Bom, aí começou a saga da passagem aérea, porque ele já tinha comprado a passagem aérea dele. E aí eu pensei, e agora? Eu vou conseguir viajar no mesmo voo que ele, eu e o Pedro? Porque se for voo separado, e se eu passar mal, né, grávida? E se o Pedro me der trabalho? E agora? E por incrível que pareça, nós conseguimos comprar passagem no mesmo voo, um do lado do outro. Foi incrível, gente. Nem o rapaz que trabalha na American Airlines falou pra gente, falou, olha, isto é incrível. Aí a próxima etapa era convencer a minha médica obstetra para mim fazer um voo, né? Porque a data do voo eu iria estar de 34 semanas de gestação. Algumas empresas aéreas, elas exigem laudos. Algumas empresas aéreas, quando você está com 36 semanas de gestação, exigem que você leve um obstetra junto no voo. Mas a American Airlines, ela não exigia essas questões, somente por precaução, um laudo falando que você estava apta a fazer uma viagem, apta de saúde, que você não tinha nenhum problema, enfim, né? Laudos simples, coisas simples. Mas a minha obstetra no Brasil é uma senhora, né? E na minha cabeça eu falei, ela jamais vai me autorizar a fazer uma viagem dessa, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um pouquinho de sobrepeso, né? A pressão às vezes oscila um pouco para alta. Então, eu falei, nossa, imagina, né? Ela não vai deixar. Bom, marquei a consulta com a minha obstetra e fui. E eu e meu esposo, quando chegamos para falar para ela abriu um sorriso gigantesco e falou assim: vai ter a sua filha na América, que vai ser a melhor decisão que você toma para ela. E aí eu não pensei duas vezes, né? Fui na empresa em que eu trabalho, já levei o meu afastamento de licença maternidade, porque eu já estava em um período que eu já podia entrar com a licença maternidade. E decidi vir. Aí entrou a questão de contar para os meus pais. A primeira eu contei para minha irmã, né, que é uma pessoa muito esclarecida. Eti, um beijo para você, minha amada irmã. E ela super me apoiou. Meu cunhado super me apoiou. Então, a gente começou a trabalhar
né, a cabecinha de como iria contar para os meus pais, né? O meu pai tá com uma doença de Alzheimer, então tá no início, porém as dificuldades já estão aparecendo, minha mãe já está com algumas dificuldades, né, para lidar com ele, mas fomos para Franca, que é a cidade onde os meus pais moram, no interior de São Paulo, e contamos. Inicialmente foi um choque, né? Como assim? E foi a partir desse momento que a minha mãe falou assim, vocês não vão voltar. E eu, mãe, calma, não é assim, eu ainda tenho meu trabalho, eu estou afastada. E tentamos conversar numa boa, tal. Ela demorou aí uns 3 dias que estávamos lá para assimilar a informação, mas até a gente embarcar, ela ainda não estava acreditando nessa decisão que nós tomamos, né? Bom, fomos embora, né, de Franca a Jaú, que morávamos em Jaú, também interior de São Paulo, mas uma diferença de 250 quilômetros de uma cidade para outra. E começamos o processo de arrumar mala, arrumar documentação, ir em médicos, pegar remédios para trazer os remédios de rotina, com laudos, né? Porque a gente, né, tinha um pouco de medo, às vezes, de trazer remédio né, ser barrado, enfim. Então, trouxemos laudos e receitas de todos os medicamentos que nós poderíamos usar aqui. Temos os nossos remédios controlados, né? Que eu trato uma depressão, que eu tive uma depressão muito forte na pandemia, pressão alta. Então, trouxemos todos os laudos, né, prescritos pelos médicos, trouxemos receitas, então veio tudo organizadinho, tudo muito certinho. Fomos na escola do Pedro. O Pedro estudava em um colégio muito conceituado lá em Jaú, Colégio São Lucas, Sistema Etapa. Recomendo até, né, para as mães de Jaú. E conversamos com a coordenação e eles super apoiaram. Vai que o Pedro vai voar, né? Que depois, essa etapa da escola aqui nos Estados Unidos pro Pedro, também vai ser um vídeo muito bacana, que eu vou contar todos os detalhes do processo de matrícula até ele ingressar na escola aqui, tá? E feito isso, despedimos de todos e vamos embora, né? Pé na estrada. Fomos até São Paulo, lá nós pegamos um voo direto até Nova York, um voo noturno, até mesmo porque nós ficamos bem preocupados né, com essa questão do Pedro passar mal, não se adaptar com o voo diurno, né? E também já tinha dado certo, né, de vir todos no mesmo voo, então foi ótimo isso ter acontecido. Foi um voo de aproximadamente 9 horas de voo. Muito tranquilo. Gente, eu grávida de 34 semanas, usei uma roupa bem larguinha, então, tipo, quase ninguém tava percebendo, porque eu já sou gordinha, né? Então, quase ninguém tava percebendo que eu estava grávida, claro, né? Dentro do voo, algumas pessoas percebiam, né? Quando a blusa marcava um pouco mais, mas no aeroporto mesmo ninguém percebeu. Ficamos na sala da Nômade, no aeroporto, então deu para descansar um pouco, porque nossa viagem demorou de Jaú até São Paulo em torno de 4 horas e meia. Então, deu para descansar na sala de embarque da Nômade. Né, o percurso, né, até o voo era bem longo, né, da sala da Nômade até o embarque. E eu com aquele barrigão, andando com malas e tal, né? As malas de mão, enfim. Gente, voo fantástico. Só enchei muito. E saindo do Brasil, né, comprei uma meia de compressão, né? Mas não deu certo. Porque as minhas perninhas são bem grossas. Então não funcionou, porque me apertou mais ainda. Então, eu viajei sem meia de compressão.
Viajei de All-Star, porque tinha regulagem, então dava pra, né, lacear um pouquinho ali o atacador, né, o cadarço. E foi fantástico, gente, não passei mal, Pedro não passou mal, meu esposo não passou mal, foi tudo lindo, assim, como Deus preparou pra gente. Chegamos em Nova York, uau, fantástico, mas aquele choque da língua, choque de temperatura, mas vamos lá, chegamos até aqui, pau na máquina. A gente já havia alugado um carro do Brasil para pegar em Nova York e devolver em Boston. Então fomos até a empresa que nós alugamos, apresentamos a nossa documentação, pegamos o carro e, por sinal, nós alugamos um carro básico, né? A hora que chegamos no estacionamento, era um GMC, nós ficamos assim, ah, oi, né? Esse carro que a gente vai... E a gente achou que estava errado, né? Porque a gente tinha alugado um outro carro. Mas não, ok, é este carro, beleza. Partiu Boston. E Nova York, Boston, foi aí aproximadamente 4 horas, né, de viagem, tal, né, parando por causa do Pedro, para mim também poder me movimentar, porque minhas pernas estavam bem inchadas. Gente, foi sucesso, foi uma viagem linda, maravilhosa, não tivemos problema nenhum. Quando nós chegamos, né, na imigração, né, que chegamos em Nova York, que nós fomos passar, né, a mulher ainda olhou pro Pedro, né, e falou assim pra gente, né, o que vocês vão fazer em Boston? Aí meu marido mostrou a documentação de estudante, falou, eu vou estudar. Aí ela ainda brincou e falou assim, deixa ele comigo, né, olhando pro Pedro. Ela ficou encantada com o Pedro e, ok, carimbo no passaporte, tchau. Perfeito. Não durou 2 minutos. Não durou 2 minutos. E cá estamos. E assim, pessoal, agora que eu contei toda essa história para vocês, mandem as dúvidas, curtam aí o nosso canal, se inscrevam, né? Ativa o sininho que vai ter muita novidade. E não vai ser só histórias não, tá, pessoal? Eu vou estar andando aí em lojas, mostrando para vocês preços, coisas de mãe, coisas de casa. Todo mundo sabe que eu sou, né, meia mão fechada, então eu pechincho mesmo. E eu vou estar mostrando tudo isso para vocês, né, aqui. Vocês estão ouvindo aí, né, a Isabelzinha já tá chamando a mamãe. Então, pessoal, qualquer dúvida, qualquer dica, qualquer coisa que vocês quiserem, pode mandar, entre em contato com a gente, que eu vou contar, vou dar detalhes, vou contar para vocês aí, até, né, quem tiver dúvidas específicas. Tem lá também o meu Instagram, é só mandar um oi. Galera, até o próximo vídeo.